Rádio e TV Brasil Espírita, iluminando consciências. Alô, você, boa noite. A partir de agora, através das ondas do rádio Regeneração. Você pode compartilhar o nosso programa através das nossas redes sociais para que ele possa alcançar o maior número de pessoas. E você que está aí pela rádio, participando com a gente e interagindo, sejam todos bem-vindos através de todas as plataformas. Hoje, ainda este programa estará disponível nas seguintes plataformas: Spotify, Amazon Music e também na Deezer. Você pode compartilhar através dessa plataforma para todos. Antes disso, o prefixo da nossa emissora. Brasil Espírita. Espalhando amor e emoção, música, cultura e informação. Sua melhor sintonia e muito bom gosto, dia após dia. É isso aí. Sua trilha sonora, Sua companheira. sua companheira de todas as horas. A novidade está. Brasil Espírita. Que todo mundo ouve. É isso, através das frequências do rádio. Eu convido a participar comigo, que apresenta junto comigo Neuza Amélia. Boa noite, Neuza Amélia. Seja bem-vinda mais uma vez aos microfones da Rádio Brasil. Boa noite, Márcio Eduardo. Boa noite, queridos ouvintes da Rádio Brasil Espírita. Boa noite a você que está conectado conosco pela primeira vez. Seja muito bem-vindo. Boa noite, querida Ioiô Jatobá, sempre na área, TV Secal, sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos ligados na melhor, Rádio Brasil Espírita, a melhor de Alagoas. É isso, a primeira de Maceió. A primeira de Maceió, 11 anos iluminando consciências, olha só que maravilha. Hoje com um tema palpitante, não é, Márcio Eduardo? E com duas convidadas top. Perfeitamente. Duas convidadas excepcionais, escolhidas a dedo para esse programa. E vamos convidar elas para participar. Ela é Anne Nascimento e Rosângela Cerqueira. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Pronto. A partir de agora, Neuza Amélia, a Leane Nascimento e a Rosângela Cerqueira vai trabalhar, desenvolver o tema Jesus dos 13 aos 33. Onde Jesus estava dos 13, a partir dos 13 anos. E a Rosângela e a Leane vai dizer isso para a gente. É com vocês. Pode começar, Leane. Eu? Então, boa noite a todos, que Jesus nos abençoe, que tenhamos, assim, uma noite de muitas esperanças aos nossos questionamentos, às nossas dúvidas. Mas onde esteve Jesus, né, nesse período? Então, é bom a gente fazer, assim, uma pequena viagem através do tempo, quando José e Maria, eles foram para o Egito, ficaram lá, e ao saírem de lá, após a morte de Herodes, eles voltam para a Galileia e se instalam lá em Nazaré. E com 8 dias, a criança é apresentada lá no templo, em Jerusalém, quando diz o nome Jesus, faz a circuncisão, e a sua mãe, ela só vai depois de 33 dias. E após todas as, como encontramos em Lucas, capítulo 22, 21 e 22, o versículo, e no 39, cumprida todas essas ordenações, aí eles voltam para para Nazaré, e ficam lá. Então, Jesus teve uma infância, como toda criança,
seguiu os princípios do judaísmo, e ao chegar aos 12 anos, aí sim, é quando a criança vai ao templo, é apresentada geralmente no período de Páscoa, que acontece é o período judaico, né, o primeiro mês judaico, que é o mês de Nisan, que é abril, entre 14 e 21, só que 14 é a Páscoa, dia 15 começa a festa dos pães asmos, e se estende até o dia 21, quando conclui toda a festa de Páscoa. Então, foi nesse período que era grande caravana que iam, então os pais levam o adolescente, já com 12 anos, e lá ele fica lá com os doutores da lei, que nós sabemos, como diz Kardec no livro Evangelho segundo o Espiritismo, na sua introdução, que são os escribas, são eles quem leem, quem entendem, quem explicam as escrituras sagradas, ou seja, do Antigo Testamento, a lei de Moisés. E o que é mais interessante, que quando os pais, qual é o pai e a mãe que não tem preocupação com seus filhos? No caso de Jesus, não seria diferente. Então, seus pais, quando perceberam que o menino não estava no meio, o adolescente, voltaram, mas filhos, estão preocupados com você porque fizeste isso. E Jesus, em Lucas capítulo 2, versículo 42, ele diz para a mãe dele, não sabias que me cumpria estar na casa de meu pai? E bonito é que o evangelista diz assim, em Lucas capítulo 2, versículo 51, e desceu com seus pais, que foram para Nazaré, e era-lhe submisso. Então, a gente vê que já aí, Jesus, ele tinha, assim, todo aquele cuidado, o zelo filial com seu pai, com sua mãe. E em Lucas, no versículo 52, aí diz que crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Então, como vemos, foi um menino que teve, assim, uma vida normal, lá em Nazaré, como toda criança, como toda adolescente da sua época. Não sei se Rosângela quer falar agora alguma coisa. Posso falar sim, Eliane, só complementando, né, o que você está colocando, para a gente ir seguindo esse rumo histórico, né? E aí, quando você fala que ele estava com os pais, né, durante as festas, ele participava das atividades comuns que todo jovem, toda criança participava. Óbvio que Jesus tinha uma diferença, né? Ele estava sempre conversando com as pessoas, que é um marco, né, que o livro Boa Nova coloca, né, para que a gente entenda que Jesus não saiu, né, para conversar com as pessoas, como ele falava, por parábolas, sentado às margens do Tiberíades, mas durante já a sua adolescência, né, e a infância, ele conversava muito. Isso está no relato do Boa Nova, que Maria observava que ele, criança, ele gostava muito de sair na rua, na casa onde eles moravam, e ele ficava na rua conversando com as pessoas que passavam, né? Então, essa conversa, né? essa motivação de estar junto com as pessoas foi sempre o seu marco, e era para isso mesmo que ele tinha vindo, né? Conversar, entender, passar uma mensagem boa, passar para os outros, com toda a sua energia de amor, aquilo que ele entendia ser confortante e de bom ânimo. Então, isso o livro Boa Nova, ele fala com toda a sua essência, né? Não foi uma coisa assim, ele só despertou quando estava com 15, com 16, não. Sempre foi assim. Isso está num diálogo entre Maria e Isabel, né? Elas conversando a respeito dos filhos, né? Isabel falando de João e Maria falando de Jesus, né? E ela diz que o quanto isso ele era uma coisa assim muito carinhosa da parte dele, né? Que João tinha outro costume, né? Isabel diz que ele saía, mas ele ficava conversando com as plantas, conversando com os animais. Então, eram situações diferentes, né? Eram perspectivas diferentes. Sempre com a essência do amor, que a gente sabe, acompanhando o relato no Novo Testamento,
que é exatamente isso que é Deus, né, enquanto Pai de todos nós, mas a vinda de Jesus tinha essa preocupação de que passassem para as pessoas a necessidade de estarmos sempre sendo amorosos uns com os outros. E é óbvio que a energia de Jesus, isso era imperceptível, né? Não era uma coisa assim que se via, mas com outras pessoas, né? Com outros autores, se diz que era uma energia que chegava a quilômetros e quilômetros de distância. Então, só chegar perto dele já se sentia essa amorosidade e essa mansidão. Então, ele realmente utilizou-se disso, segundo o livro Boa Nova, no capítulo 2, quando ele fala Jesus e o precursor, né? Então, é preciso que a gente vá acompanhando dessa forma, né, o quanto Jesus se preocupava com a sua figura, mas também não era uma coisa que eu estou falando não do meu relato, mas do que está aqui no livro, né? Que ele tinha essa necessidade, mas ele gostava, né? Ele se sentia bem conversando com as pessoas, né? E realmente é isso mesmo que a gente vai observando lá quando ele chega nos 33 anos, que fazia as suas pregações. Então, é para isso que a gente também tem que se atentar, né? Que efeitos a vida de Jesus teve desde a época que chegou, né, até o seu desencarne, junto a todos nós. O que era que realmente ele tinha de preocupação para que não perdesse um só minuto desse pequeno tempo que ele tinha para nos ensinar essa história de amor, essa lição de amor, que infelizmente a gente ainda não aprendeu na sua essência. Mas estamos no caminho. Pode continuar, Eliane. E, continuando ainda na narrativa, né, de Humberto de Campos, é interessante que no diálogo entre Maria e Isabel, né, que elas eram primas, Jesus, ela enaltecendo assim o filho, com aquele cuidado, aquela preocupação de mãe, ele vai e diz assim para Maria: mãe, que queres tu de mim? Acaso não tenho testemunhado minha comunhão com o Pai que está no céu? E aí explica: mãe, toda preparação útil e generosa no mundo é preciosa. Entretanto, eu já estou com Deus. Meu Pai, porém, deseja de nós toda exemplificação que seja boa, e eu escolherei, desse modo, a escola melhor. Isso aqui nos faz lembrar que Jesus não vivia na ociosidade, tinha toda a sua vida normal. Então, ele vai para José e solicita que deseja trabalhar com o pai lá na carpintaria. E o pai passa todas as atividades, e Maria diz assim: ele aperfeiçoa as madeiras da oficina, empunha o martelo e a enxó, que é um instrumento que tem uma chapa de metal cortante, e um cabo curvo para desbastar as peças. E ela ainda diz assim, que ele enche a casa de ânimo com a sua doce alegria. Então, a gente vê que Jesus, ele também incentivou, mostrou a importância do trabalho. Não viveu só na ociosidade, como muita gente fica pensando, Jesus não fez nada. Não, ele fez sim, ele trabalhou, tanto é que os outros... Não é aquele o carpinteiro, filho de José? Ou seja, Jesus era carpinteiro de fato. E no Evangelho segundo Lucas, o capítulo 3, o versículo 23, é quando Jesus, ele inicia assim: ora, tinha Jesus cerca de 30 anos quando começou seu ministério. Mas, antes de iniciar, tem uma passagem muito bonita, não sei se Rosângela pesquisou, que é do espírito Amélia Rodrigues, no livro A Mensagem do Amor Imortal, quando Jesus foi ter com os essênios. Muita gente, às vezes, confunde e diz que Jesus viveu com os essênios. Ele não viveu com eles. Ele foi lá na véspera, era um lugar, assim, muito difícil, perto do Mar Morto, muito quente. A narrativa de Amélia Rodrigues é muito bonita. Nós não vamos ficar dizendo tudo, que queremos que
os companheiros leiam, no capítulo 28, né? Então, ele teve que superar toda aquela dificuldade, subir, sair da Galileia, para ir ao encontro dos essênios, que tinha assim, uma vida assim, muito austera, vivia assim, no mosteiro, tinha muitas restrições, mas eles pregavam assim, o amor a Deus e ao próximo, como também o respeito ao próximo, a reencarnação. Então, Jesus foi visitá-los, e uma frase que nós destacamos, que achamos muito bonita, que ele, nessa vez, quando chegou lá, ele foi muito bem recebido, e esse lugar ficava em Curã, que é atualmente um sítio arqueológico nas cercanias da Cisjordânia. Então, Jesus diz assim para ele, depois que ele respeita as orações dele, naqueles momentos, e diz assim: aquele de quem fala as Escrituras está agora entre vós. Então, Jesus tem todo um diálogo com eles, esclarecedor, motivador, né? E no outro dia, no dia seguinte, Jesus desce para iniciar, de fato, a sua missão. E antes dessa missão, ele passa primeiramente, tem o batismo, que é João quem o batiza, e depois ele vai para o deserto. Ao sair do deserto, é que ele vai começar o seu ministério. Aí, se a Rosângela quiser dizer mais aí alguma coisa, fica à vontade. Eu queria voltar um pouquinho, Eliane, quando Sim. ele estava nessa, digamos assim, organização de como seria a atividade dele com os pais. E chama atenção, né, Humberto de Campos, quando toda essa movimentação da mãe, porque é a mãe que às vezes tem essa preocupação, né, o que é que o meu filho vai fazer, ele precisa estudar, ele precisa trabalhar, e depois que ela faz toda aquela organização de pedir, né, lá no templo para que ele passe a estudar, mas Jesus diz para ela, o que você relatou aí, que ele já tinha escolhido a melhor escola, que era exatamente a família. Então, a gente chama atenção, né, dentro dos seus ensinamentos, que Jesus também teve essa grande preocupação, né? A espiritualidade sempre nos diz que o primeiro lugar de aprendizado é a família, né? É lá que a gente realmente encontra as nossas dificuldades de vidas passadas, que são aqueles que mais tivemos dificuldades e que a gente ainda precisa aprimorar essas situações. E Jesus chama a atenção disso, né, no sentido de que ele pede ao pai, né, porque, na verdade, no relato, ele pede a José que o deixe ficar com ele na marcenaria, né, que ele ensine, e vejam que humildade, né? Jesus pedindo a José que o ensine. Óbvio que Jesus saberia fazer qualquer coisa, né? Mas ele prefere que seja dessa forma. E a gente vê que José tem pouca coisa, pouco relato, quase nunca tem falas de José nessa descrição. Mas agora, em Humberto de Campos, ele diz que depois que Jesus começa a fazer o trabalho junto com o pai, José entende que a casa, né, foi uma coisa que me chamou a atenção, ele disse que a casa começa a encher-se de ânimo e uma doce alegria paira no ar, né? Por quê? Porque as coisas começaram a ser entendidas, né? José vai continuar com a sua carpintaria, fazendo aquilo que ele sabia, vai ensinar o filho, que aí uma, digamos assim, uma figura, né, de linguagem, mas com certeza ensinou. E ainda tem alguns relatos de alguns escritores que dizem que, à época, existiam muitas construções, né? E as pessoas, os príncipes, aqueles que se interessavam por construções enormes, né, faraônicas, tipo palácios, enfim, eles pediam aos artesãos que fizessem algumas peças bonitas para suas construções. E óbvio que José vivia disso, né? Então, não só como é que eu digo? Haroldo Dutra, ele fala que Jesus realmente trabalhou,
mas ele diz que talvez não é nada certo. Jesus pode até ter feito alguma peça dessas, né, que compusesse essas obras que as pessoas faziam, né, os que tinham dinheiro, e que contratavam José para que ele construísse, fizesse uma peça de madeira. Então, ele disse, quem sabe, né? Jesus não fez alguma e estava lá nesses lugares, né? Mas o que chama atenção, e que eu acho que é muito importante, é a gente entender esse curto espaço de tempo que Jesus ficou com a família, mas ele enaltece exatamente que é esse o momento, né, de solidificação desse amor, né, na família, quando ele diz que escolheu a melhor escola. Então, é para que a gente também abra os olhos, né? Como está a nossa escola na família? Como nós todos estamos, né, vivenciando isso, esse amor, né, que nós precisamos ter dentro das nossas funções, pai, filho, tio, irmão, né, que já nos dá essa condição de olhar uns para os outros nas nossas dificuldades e nas nossas necessidades. Então, tudo é nos dado para que a gente consiga cada vez mais sermos melhores, né? Buscarmos essa construção do reino de Deus em nossos corações. Então, Jesus faz isso durante esse tempo que ele está com a mãe e o pai, né? Então, vale a pena, sim, a gente buscar essa leitura no livro Boa Nova. É isso, Eliane, pode continuar. Interessante, né, essa parte de família, porque é o laboratório por excelência para a educação dos espíritos. E tem gente que acha que está na família errada. Será que o Pai Celestial se engana de nos permitir que retornemos ao grupo que é necessário ao nosso progresso, para o nosso aprendizado? Não, de forma nenhuma. Todos estamos na família que é necessário ao nosso progresso espiritual, como também nos reajustarmos com as soberanas leis da vida e com aqueles com os quais nós somos devedores, que no grupo familiar tem credores e devedores, com defeitos e com qualidades, e isso é o que faz crescer, com essa troca de experiência, motivando-se mutuamente. E nós lembramos ainda aqui que após Jesus sair do deserto e tudo, em Lucas, o capítulo 4, versículo 16, Jesus, ele retorna para Nazaré, onde ele foi criado. Então, ele entra num dia de sábado, numa sinagoga, porque o templo só existia em Jerusalém. E existia o quê? Nas cidades, nos bairros, vamos assim dizer, só existiam as sinagogas. Vamos fazer uma comparação. Aqui nós temos a Federação Espírita do Estado de Alagoas. E os centros espíritas é como se fossem as sinagogas. Então, tudo era assim, as festas, comemorações, tudo era no templo. Então, Jesus se retorna para Nazaré. Ao entrar no templo, essa passagem é tão interessante que ela está no livro de Isaías, no Antigo Testamento, no capítulo 61, versículo 1, mas está em Lucas, capítulo 4, versículo 18. Então, Jesus levanta-se, abre assim aquele rolo, né, que era assim uma espécie de rolo, e ele vai ler: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade, né, os oprimidos. E quando ele fecha o livro, ele vai tecendo mais comentários, porque o texto é muito longo, então quem tiver interesse, vai lá no Evangelho segundo Lucas, capítulo 4, versículo 18, e vai olhando os outros versículos, que é muito bonito tudo que Jesus vai dizendo. E o que é que acontece? Aquelas pessoas lá de Nazaré, os nazarenos, então, eles ficaram assim, estarrecidos com tudo que Jesus estava dizendo. E aí, quando ele fecha o livro, ele diz assim: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Então, quando Jesus foi falando, e eles foram assim, se tomando de óleo por tudo aquilo que Jesus
estava afirmando, ele não admitia ser daquela mesma região, daquela mesma localidade, e Jesus se apresenta a dizer tudo que recebi do Pai, tudo falando no Pai Celestial, e eles, tomados assim de ódio, expulsaram Jesus da cidade, levaram para o cume lá de Nazaré, que tinha um monte verdejante, e de lá eles iam atirar Jesus ali, daquele despenhadeiro. Só que Jesus deu um jeito, não era chegada a hora dele, porque 3 anos para organizar tudo o que ele planejou com os seus discípulos, então ele precisava continuar a sua tarefa, que ainda nem tinha quase iniciado. Então, eles ficaram tão surpresos com tanta coisa assim que Jesus falava, que veio aquele ódio, e a gente precisa refletir sobre tudo isso, né? Na atualidade, nós sabemos que ainda existem os inimigos, né, do Cristo, os inimigos do Cordeiro. Eles ficaram tão estarrecidos que dizia assim, na surpresa deles, ele dizia, não é este, é o carpinteiro, filho de José e Maria, sua mãe, e seus irmãos? Aí nós fomos pesquisar, Jesus tinha 6 irmãos, 4 homens e 2 mulheres, Tiago, José, Judas e Simão. Esses aqui não é aqueles que seguiram, tá? Que Kardec depois a gente vai comentar que não acompanharam. E suas irmãs, Ásia e Lídia, né, que vivem entre nós. Então, outros diziam assim, como ele sabe as letras sem ter estudado? De onde lhe vem, pois, tudo isso? De onde vem a essas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? E isso eles ficavam escandalizados. Porque Jesus era conhecido entre eles. Eles conheciam, que sabia que era um carpinteiro, aquele moço, aquele jovem, trabalhador, honesto, tranquilo, que honrava a sua família, que vivia bem com tudo e com todos. Então, Jesus estava esperando o momento para se revelar. E ele se revela exatamente neste momento. Aí eles quiseram até que Jesus mostrasse para eles o que fizeram lá em Cafarnaum, quando ele desceu de lá dos essênios. Então, se Rosângela tiver mais algo aí para comentar nessas passagens aí, fica aí à vontade, Rosângela. A gente percebe, né, e aí é um relato também do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, né, do capítulo 14, honrai vosso pai e vossa mãe, quando Jesus está conversando, né, ele diz que Jesus estava chegando a uma casa, e chegam seus irmãos, que são esses que a Eliane citou, que não são irmãos dele com José, né, de Maria com José, mas só de José, e que eles estavam buscando tirá-lo da casa, porque achavam que ele não era uma pessoa normal, né, digamos assim. Ele falava muita coisa que ninguém entendia, na verdade é isso, né? E o entender é exatamente porque não eram espíritos, digamos, elevados, para que entendesse a definição e a descrição do que era o amor mais puro, né? E aí eles achavam que eram os irmãos que era melhor que ele ficasse em casa e não saísse, né? Como a gente disse, se mostrando tanto para os outros, né? Porque aí é a compreensão da missão de Jesus, né? Agora, Allan Kardec também diz que Maria, né, e isso está na página, no meu livro, né, na página 186, quando ele diz que Maria também não entendia muito bem essa missão de Jesus. Porque ela entendia o quê? Que era um filho, né, um rapaz, um jovem, enfim, uma criança normal. E aí, até o fato dele chegar a sentar com os doutores da lei, a discutir coisas que nem os doutores da lei sabiam, a confabular, trocar ideias, mas sempre mostrando o lado do amor, né, que era uma coisa nova, né? Era novo para todos nós, né? Quando eu digo nós, é porque a gente também estava lá, né? Então, essa forma de Jesus se relacionar sempre com humildade, né, que é
diferente dos outros. Os outros usavam o quê? O poder, né? O poder de títulos que possuíam, né? E de dinheiro também, né? De cargos que tinham. Jesus não tinha nada, nem cargo, nem poder, né? Poder daquele tipo, né? O poder dele era o poder de Deus, que, óbvio, a gente sabe que esse é o maior poder. Mas o fato de discutir, né, assuntos e temas sem ele nunca ter passado pelas escolas, né, ofertadas pelos doutores da lei, não era uma coisa fácil de se aceitar. Então, eu não posso citar nomes agora de autores, porque a gente vai lendo, né? Eu estava conversando com a Eliane, eu estava lendo o livro Miramês, que o título é Maria, né? E Miramês é um autor que alguns não aceitam muito, por achar que ele não tem a essência da doutrina espírita. Mas ele faz um relato da vida de Maria como uma pessoa totalmente diferente do que está aqui no Evangelho, né, dita por Allan Kardec. Ele diz que Maria tinha, sim, compreensão de tudo que Jesus estava para fazer. Ela fala de uma forma muito política, né, a respeito do papel dele enquanto ser que veio para trazer a diferença, né, entre todas as situações, os cargos, as situações sociais, políticas, econômicas que estavam estabelecidas naquele momento e naquelas regiões. Então, isso é muito diferente da Maria que a gente foi se acostumando a ver em outros relatos, né? Então, é preciso que a gente tenha, né, uma ideia dessa figura que é muito, muito, digamos assim, muito voltada para ser mais humilde, mais dona de casa, né? E quando a gente vai vendo isso lá no final, né, quando Jesus já vai para estar no Calvário, né, na crucificação, que o relato é de que só estava ela e João. Então, a partir dali, ela começa a entender, sim, toda essa preocupação dele e a essência do que ele veio fazer. Então, o relato de Lucas, que fez pesquisas, né, foi o único apóstolo que pesquisou, porque conhecimento, digamos assim, mais teórico, porque era médico, ele sabia escrever, ele sabia discernir, analisar as questões. Então, todo o livro dele no Novo Testamento foi através de pesquisas, né? Ele foi atrás de João, atrás de Maria, viajou com Paulo. Então, é o relato mais fidedigno no sentido de que ele viu, ele ouviu e ele escreveu, né? Então, ele faz isso, né? Ele pede para que Maria relate tudo, né, que ela sabia de Jesus, desde o seu nascimento até aquele momento que ela estava agora vivenciando de outra forma, né? Depois da morte de Jesus, ela começa a atender as pessoas, a falar com as pessoas, a buscar essa essência do amor junto a todos que passavam pela casa dela. Mas aqui, nesse capítulo do Evangelho por Allan Kardec, ele diz que Maria não tinha entendido até aquele momento, né, que é o momento onde ele estava conversando com as pessoas, ela não tinha entendido qual era a razão da sua missão junto às pessoas. É muito próprio, né, de tudo que a gente sabe de uma comunidade extremamente carente de estudos, carente de orientação, muito pobre, poucas pessoas com condições financeiras, e essas que tinham eram as que se utilizavam dos mais pobres para serem seus servos, seus escravos. Então, a relação entre as pessoas era exatamente o contrário do que Jesus diz ao chegar para nós, lá nos 33, quando ele diz que é necessário que amemos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então, cabe a nós, naquele momento, nós poderíamos ter pensado, né? Eu amo a mim mesmo, mas eu acredito que, pelos relatos, a gente nem sabia o significado real desse amor, no sentido mais físico, né? Eu e espiritual. Eu me amo, como é que eu amo o outro, né?
e aí a gente vai também precisando fazer esse recorte histórico lá junto a Moisés, por toda a sua preocupação, caminhada e interesse em realizar o que Deus pede para ele o tempo todo. Vamos lá. A pergunta aqui é de um ouvinte. Vamos lá. Ela diz o seguinte, que é da igreja, Luciana, da Igreja Adventista de São Paulo. Ela diz o seguinte: boa noite. Onde encontrar as referências bibliográficas? Quer falar, Eliane? Ah, pode falar. Olha, esse estudo que cada um de nós faz, né, não é no sentido de que a gente quer só entender as escrituras, né? E Haroldo Dutra diz uma coisa muito bonita. Ele diz que a gente não se apegue às escrituras dizendo são as escrituras sagradas, porque sagrado é Deus, né? As escrituras são extremamente importantes, elas trazem exatamente a história do que nós precisamos para entender essa nossa relação com Deus e com todos aqueles que participaram do Velho Testamento, né? Que vieram exatamente para fazer a divulgação de Jesus, né? Então, nesse contexto, a primeira bibliografia é a Bíblia, o Velho e o Novo Testamento, né? Nada do que a gente está dizendo aqui, ou algumas coisas que a gente está fazendo referência, elas estão soltas, né? Então, é preciso que a gente faça sempre essa ligação entre o Velho e o Novo Testamento. Eliane falou sobre um profeta, que é Isaías, né? Mas tem vários, e a gente começa, inclusive, a história pelo primeiro livro de Moisés, né? O Êxodo, para que a Gênese, para que a gente comece a entender a nossa história, né? Como foi o nosso crescimento espiritual. Agora, tem uma coisa muito importante. Toda a leitura ela precisa sair da questão literal, ou seja, esse relato que foi feito, né? E que, de alguma forma, foi escrita, e a gente sabe que foi passado para várias e várias, por várias mãos, né, para que a gente hoje recebesse esse livro chamado de Bíblia, mas que pode não ter sido tão fidedigno a primeira que foi escrita, né? Então, o relato, ele digamos assim, é literal e é de uma forma subjetiva. A gente precisa entender que é o que a gente chama de tirar o véu da letra. Não vai adiantar a gente fazer sempre a leitura dizendo aqui está escrito assim, assim, assim. Porque, inclusive, quando Jesus, né, fala desci de um lugar para o outro, na verdade, ele não desceu uma ladeira, né? Ele diz descer porque as pessoas que estavam naquele lugar lá embaixo eram pessoas que estavam ainda muito necessitadas da sua fala, né? A história das sombras, pessoas muito enraizadas exatamente na violência, na conturbação, né? Nos sentimentos mais pesados. Então, tinha algumas falas que precisa a gente entender o que Jesus estava querendo dizer, porque se fosse literal, a Bíblia não era tão atual como até hoje a gente sabe que é, né? Então, tem essa conotação. Agora, nós, enquanto espíritas, nós temos outros livros que são livros psicografados, livros que a gente entende que tem, sim, uma essência verdadeira por terem sido escritos por espíritos extremamente responsáveis, né? Como esse que a gente está citando aqui, Boa Nova, de Humberto de Campos, que ele não traduz uma mensagem vulgar, né? Ele faz exatamente o relato de toda essa vida de Jesus, mas ele faz já ele iniciando a missão dele, né? E aí ele vai mostrando qual era a fala de Jesus, os discursos de Jesus. E a gente vai dizer, poxa, como foi que Humberto de Campos viu esse relato? Quem foi que gravou os discursos de Jesus, né? Mas isso tudo são psicografias dos espíritos mais elevados, né? Que nós entendemos que têm essa responsabilidade de transcrever a verdade e a essência desse amor, né?
Então, se alguém entender ou quiser que a gente coloque essa bibliografia de livros que a gente buscou pela psicografia, a gente tem. Mas tudo que foi dito aqui, Lucas, Moisés, está lá no Velho e no Novo Testamento, né? João, enfim. Então, a gente não está fugindo do livro base, como a gente chama, que é a Bíblia. Acho que Eliane pode querer citar mais alguém, não sei. É como diz o Espírito Emmanuel, que no livro Consolador, né, que a gente não deve desprezar o Antigo Testamento, porque nele está a base da primeira revelação divina. Então, todo o nosso trabalho, assim, como você frisou aí, a gente vai tirando o espírito da letra. E isso é muito importante, porque quando diz assim, descendo, subindo, isso é tudo no sentido de vibração, de espiritualidade. Então, quando desce, vai ao encontro dos sofredores. Quando sobe, subindo para Jerusalém. É claro que era num lugar alto, o templo de Jerusalém. Mas esse subir é essa vibração, é essa sintonia de espiritualidade, de espiritualização. Mas eu gostaria... posso continuar, né, Márcio? Pode sim, a gente tem daqui a pouco também... Aí eu gostaria de frisar uma parte aqui ainda de família, viu, Rosângela? Que diz assim, em João, capítulo 7, versículo 1 a 5, que seus próprios irmãos não criam nele. E outro fato é João, capítulo 7, versículo 3, maliciosamente os irmãos de Jesus mandaram ele ir para a Judéia, porque os fariseus queriam matar Jesus. E eles sabiam disso. E se a gente for observar direitinho, na atualidade, nós temos essas dificuldades no nosso grupo familiar. Aí, a Rosângela falou no caso de Maria, e nós vamos falar no caso dos irmãos, aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 14, o item 7. Quando Kardec diz que os irmãos não estimavam Jesus, eram um pouco adiantados, espiritualmente falando, não lhes compreendiam a missão, tinham por excêntrico o seu proceder, e seus ensinamentos não os tocavam tanto que nenhum deles o seguiu como discípulo. Então, isso a gente vê no nosso próprio grupo familiar. É por isso que Rosane falou tão bem da importância, da necessidade da família. E mais uma coisa ainda acrescento aqui. Veja que Jesus, os seus pais, eles criaram e mantiveram a criança e o jovem na sua doutrina, no judaísmo. E nós aqui também fazemos um apelo para todos os pais, seja qual for a sua doutrina, que conduzam os seus filhos na doutrina e a demonstração do Senhor, como diz o apóstolo Paulo. Porque se a doutrina que eu abraço ela é boa para mim, por que não vai ser boa para o meu filho, para o meu neto, para o meu sobrinho? Isso é uma incoerência. Gente, é boa para mim, vai ser boa, então precisa incentivar nossos entes queridos, porque também essa religiosidade, nós não estamos falando em religião, mas essa religiosidade, né, trabalhar essa espiritualidade, essa espiritualização dentro do próprio lar. Por isso que Jesus, no seu convívio, ele exemplificava, porque ele é nosso modelo e guia, como encontramos na questão 625 do Livro dos Espíritos, é o ser mais perfeito que Deus nos ofereceu. É guia porque nos conduz, modelo porque é uma referência para todos nós, né? Então, a gente vê nesse caso aqui, e isso foi grave, foi sério, e por isso Jesus, juntando tudo lá em Nazaré que queriam, e expulsá-lo, e jogar ali a própria família, ele largou e foi morar em Cafarnaum. Então, Cafarnaum era o centro onde Jesus tudo fazia, mas sempre retornava. Ali é como fosse o ponto central dos encontros. E Jesus sempre se reunia com eles para tirar dúvidas, para esclarecer, para orientar, e fazia o evangelho no lar todo dia na casa de Simão Pedro. Foi o primeiro evangelho no lar que você tem notícia, foi na casa de Simão Pedro, né? Então, gente,
é muito fundamental e importante a gente olhar tudo que Jesus ensinou, exemplificou, vivenciando no seu dia a dia. É claro, imaginemos só, não foi fácil agora Jesus, porque Jesus a gente sabe, mas no nosso caso a gente sabe que é difícil no convívio familiar, onde aqueles que convivem conosco não nos entendem, mas Jesus entendia, compreendia, via até com compaixão, né? Sabia que estava no meio deles, mas era necessário. Com certeza, eles depois despertaram para a realidade da vida. Então, não sei se Rosângela tem mais alguma coisa aqui, deixa eu ver o que foi que eu anotei mais aqui. Naquela passagem, quando diz assim, mestre, tua mãe e teus irmãos estão aí. Então, isso é assim, quem olha assim sem prestar atenção, sem tirar o espírito da letra, vai achar que Jesus estava contra a família. De forma nenhuma. Ele tinha amor pela sua mãe, por todos nós, ele tem esse grandioso amor. Mas naquele momento ele estava dizendo que o importante é essa parte espiritual, né? Esses laços pelo espírito, que vivencia no seu dia a dia a lei divina, a lei de amor. E para isso ele veio, né, trazer esta revelação do amor e mostrar o Pai amoroso, bom, justo, magnânimo com todas as criaturas. E lembrando uma coisa, quando Rosângela falou aí, o Humberto de Campos, como é que ele trouxe tudo isso? Só esclarecendo aqui uma coisa, gente. Os espíritos continuam estudando no mundo espiritual. Tem lá os estudos do Evangelho, gente. Não é por acaso a Amélia Rodrigues, Joana de Ângelo, Humberto de Campos e outros espíritos que traz páginas e mais páginas comentando o Evangelho do Cristo. Mas eles têm estudos e muitos de nós, muitas vezes, somos até levados para esses estudos. Então, se Rosângela tiver mais alguma coisa aí para acrescentar, com você, Rosângela. É isso aí. E estamos aguardando também já a ligação do ouvinte. Estamos só aguardando ele ligar para aí, então, passar para vocês aí. Vamos lá, pode falar, Rosângela. Eu gostaria só de que a gente tivesse essa preocupação, né, de entender Jesus nessa essência da história, né, no que ele tanto pregou, mas também que gostaria demais que nós tivéssemos aprendido ou que nos esforçássemos e continuássemos nessa luta, né, que aí estamos nós aqui. Mas vejam que todo o planejamento divino, né, não foi uma coisa por acaso, ele não chegou por acaso. Né? Tudo que até hoje existe é planejamento divino. Né? Então, quando ele chega para iniciar o seu messianato, na verdade, ele estava num lugar, numa região, onde era necessário o entendimento das pessoas, de umas para com as outras, a respeito do que é o amar ao próximo, né? Que ser humano nós somos. Porque nós vínhamos de uma situação com Moisés, onde morrer e viver estava tudo no mesmo nível. Né? As pessoas não se respeitavam, as pessoas não sentiam a falta do outro quando o outro morria, que parecia uma coisa muito natural, né? O matar, inclusive, né? Não existia essa piedade, né? Não existiam os melhores sentimentos, enfim, existia, mas nós não estávamos colocando em prática, né? Esses melhores sentimentos que hoje a gente sabe que nós guardamos tanto, né? Como na parábola, que escondemos os nossos talentos, mas que, graças a Deus, a gente hoje já sabe fazer a diferença entre esse amor, né, que a gente ainda precisa apurar mais, mas a gente já consegue entender o significado desse amor, quando a gente esboça a piedade, a nossa tolerância, né, a nossa benevolência, a nossa humildade, a nossa mansidão, que são os elementos básicos postos lá no Sermão do Monte. Então, o que Jesus faz? Ele traz para nós a nossa luta conosco mesmo, né? Para as nossas sombras, para as nossas dificuldades, para que a gente vá buscando eliminar isso. Então, quando se diz assim, Jesus foi ao deserto, né? Esse deserto
é exatamente para que a gente se recomponha, para que a gente se edifique mais naquilo de melhor que nós temos, né? Paulo de Tarso aconteceu a mesma coisa, ele passa um tempo, como ele diz, no deserto, né? Ou seja, o deserto da alma, do espírito, que ainda precisava iluminar-se, né? E hoje a gente tem várias situações que são muito, muito parecidas, né? Que são as questões sociais, que impactam tanto para nós, né? Ainda valorizamos muito a questão do ter ao invés do ser, mas Jesus deixou isso muito claro, né? Que o ser é aquele que se edifica e vê como responsável pela sua história, a história da sua vida espiritual. Então, tudo que ele aproveitou, as parábolas que ele usava, quando ele via um determinado assunto que estava acontecendo, ele utilizava aquilo para contar uma história mais abrangente, onde as pessoas se vissem, né, dentro daquela história e entendessem qual era o seu papel na mudança espiritual. Então, além de trazer para nós, né, toda essa preocupação de uns, de nós mesmos e dos outros, ele nos mostra o quanto nós precisamos olhar para o todo, né? O todo, que é exatamente as nossas questões políticas, não política partidária, ideológica, política de decisões. Quais são as minhas decisões de vida, né? O que é que eu quero para mim? Lembrando que Deus e Jesus, quando fala desse amor, ele não diz exatamente que nós que precisamos sofrer, precisamos passar por algumas coisas que vai nos deixar tristes ou doentes. Ao contrário, Jesus nos quer alegres, felizes. Nós, sim, é que buscamos algumas decisões que nos fazem mal, mas a gente está aprendendo. E, com certeza, a gente vai ter melhores opções de decisões, sim, e busca por nós mesmos. Eu acho que é isso, Helena. Eu estava aqui pensando na pedagogia de Jesus, né? Porque se formos olhar o comportamento, as ações dos discípulos, tem tudo a ver conosco no dia a dia. E Jesus sempre aproveitava, como você acabou de dizer, as situações, as ocorrências, e utilizava tudo que cada um usava no seu dia a dia. Então, quando era nos camponeses, ele falava de semente, quando era de outro assunto de mar, ele falava dos peixes, e por aí vai. E muitas situações, comportamentos dos discípulos, têm tudo a ver com os discípulos da última hora, que somos nós. É uma pedagogia, porque esse mestre por excelência, o maior pedagogo que o mundo conheceu, né, e Francisco Arroyo nos diz o seguinte, que Jesus utiliza os recursos de uma maneira que conduz os seus aprendizes, os seus discípulos, à verdade essencial dos seus ensinamentos com muita alegria. Então, cada atitude, veja só, 3 anos, porque em 3 anos, para preparar, é claro que esses espíritos já foram tudo coordenado, planejado no mundo espiritual, mas se formos observar, uma certa feita, João Evangelista pediu a Jesus que descesse fogo do céu para destruir os samaritanos. Então, a gente vê que faltava o que aí? A tolerância. Aquele moço do manto marrom, né, o discípulo anônimo, que ele foi lá, proibiu também, e foi para Jesus todo alegre, feliz da vida, achando que estava numa boa. Senhor, vimos um homem pregando e curando no teu nome, é Jesus, educador por excelência, disse assim, e tu que fizeste? Ah, Senhor, eu proibi, porque ele não estava conosco, ou seja, não estava participando daquele pequenino grupo. Jesus disse para ele, fizeste mal. E ainda pediu que ele fosse lá autorizar aquele jovem que ele estava autorizado por Jesus para pregar o evangelho e curar em seu nome. E tantas outras situações, ocorrências, que tem tudo a ver que precisamos refletir nos comportamentos, nas dificuldades dos discípulos, que nós ainda na atualidade, os discípulos da última hora, também as temos. E precisamos nos conduzir pelo melhor roteiro trazido por Jesus, que é o Evangelho.
E Kardec nos diz assim, que é o roteiro seguro para a felicidade vindoura. Por quê? Esta vivência, esta prática, essa interiorização é que vai nos conduzir à felicidade futura, como Jesus mesmo afirmou, que não é deste mundo. E que é verdade não é, mas podemos investir, trabalhar no aqui e no agora. Por isso que ele nos trouxe esse código divino que norteia nossas vidas, no nosso comportamento ético, moral, em todos os momentos, em todos os lugares, a começar nos nossos próprios lares. Né? Então, veja aí se alguém quer comentar mais alguma coisa ali, Rosângela. A gente tem duas perguntas aqui para falar, mas antes eu gostaria de mandar um abraço a todos aqueles que nos acompanham nas seguintes cidades que estão aparecendo abaixo, que estão escutando lá através do celular. Transforme o seu celular em um radinho de pilha baixando o aplicativo da Rádio Brasil Espírita. Eu vou deixar chegar no final para começar a ler as cidades que estão nos acompanhando, nos escutando em áudio aqui através do celular do sistema Android e iOS. Deixa eu ver aqui as cidades que estão nos acompanhando. Deixa eu chegar aqui ao final. Agora vai aparecer. Cidades que estão nos acompanhando pelo aplicativo da Rádio Brasil Espírita no sistema Android e iOS. Itabaiana. Grande abraço a Itabaiana, Santo Antônio do Descoberto, Rio de Janeiro, São Paulo, Três Corações, Fortaleza, Anandiuá, Camaçari, Belo Horizonte, London, Falkenstein, Campos Belo, Itanguém, Guarapuava, São José do Rio Preto, Franca, Belém, Rio Branco, Juazeiro do Norte, Natal, Barra do Garças, Brasília, Betim, Trindade, Santa Vitória do Palmar, Arapiraca, Apameri, Imperatriz, Manaus, Maceió, Tubarão, Messias, Paraty, Vila Velha, Alvorada, London, Mojimirim, Goiânia, Aparecida de Goiânia, e quase faltou fôlego para falar todos. Nós. É isso. Já passamos aqui do horário, 22 horas e 42 minutos no horário de Brasília, entendeu? Eu vou pedir as considerações, eu não vou dizer considerações finais, eu sempre digo isso, aprendi com meu amigo, que é o vice-presidente da Federação Espírita Sergipana, Carlos Alberto Santiago, que também faz um programa aqui na Rádio Brasil Espírita, Saúde, Você e a Espiritualidade, que não é considerações finais, são as considerações. Vou pedir as considerações à nossa querida Rosângela e, em seguida, a nossa querida Eleane Nascimento. Eu deixo, como você diz, né, nessas considerações, esse chamamento, esse convite de que nós todos possamos entender melhor essa lição, esse projeto de vida eterna, né, que Jesus nos convida o tempo inteiro, né? Quando a gente vai lendo as Escrituras, a gente vai vendo a palavra convite. Jesus não exige, Jesus não está nos dizendo é imprescindível, mas ele não diz faça isso ou faça aquilo, né? Ele está sempre deixando para que as nossas decisões, né, as nossas vontades, ela, como diz Emmanuel, ele fala a palavra vontade como sendo a chave de tudo, né? Então, que essa vontade prevaleça em nome desse amor, e que assim a gente se convença de que estamos nesse caminho de luz e que nós um dia, como ele diz, todos nós seremos anjos. Então, muito obrigada a vocês que ficaram conosco nesse espaço de tempo, né? E nós aqui não somos nenhum professor, nem nenhum autodidata, nós estamos conversando sobre Jesus, e conversar com Jesus é muito bom, a gente começa a entender e a amá-lo muito mais. Muito obrigada a vocês todos. A nossa querida Eleane Nascimento. Essas considerações, essas reflexões, que elas possam
ficasse no íntimo de nossas almas, né, de nossos corações, refletindo nos sublimes ensinamentos do amoroso mestre, né, aquele mestre inesquecível, né, nas suas pregações, nos convidando, né, também nos incentivando, que Jesus é o maior incentivador que se tem notícia na história da humanidade. Então, que possamos segui-lo em espírito e em verdade, e colocando em prática as suas amorosas lições. Então, foram os momentos tão pequeninos, mas muito enriquecedores aqui, nesse encontro, e que Jesus nos abençoe, nos ampare, nos fortaleça, e agradecendo mesmo do íntimo da alma essa oportunidade que nos concederam para mais um encontro com Jesus, estudando esses seus ensinos, que aqui foi mais sobre a vida dele, mas nem tudo, né? São pequenas coisas narradas pelos evangelistas. Então, gratidão imensa por tudo, e que Deus nos abençoe a todos. Neuza Amélia. Perfeito, Márcio. É uma oportunidade imperdível participar com vocês duas, como disse a Rosimeire Barbosa aqui nos comentários, que são duas pérolas que trazem quilates de conhecimentos do Evangelho para todos nós. Realmente, são duas pérolas. E nós agradecemos a vocês duas de coração por terem aceito o nosso convite para trazer esse conhecimento todo para nós. Que tenhamos agora a capacidade de refletir sobre esses ensinamentos, sim, Eliane, porque toda a vida do Mestre Jesus é um grande ensinamento para todos nós. Então, que reflitamos e pensemos o que estamos fazendo com os ensinamentos da doutrina espírita, que abrem essas portas para que todos nós possamos ganhar o céu. Uma boa noite a todos. Boa noite, Márcio Eduardo. Um abraço bem grande a todos e que Jesus abençoe a família de todos vocês. É isso, gente. Lembrando que esse programa, a partir daqui a pouquinho, já está disponível nas plataformas Spotify, Amazon Music e também lá pela Deezer. Você pode compartilhar para todo mundo a participação querida de nossa Eliane Nascimento e Rosângela Cerqueira. Chegamos ao final do programa. Um beijo no coração de todos e continuem com a programação da primeira rádio espírita do estado de Alagoas.